everybody! How are you today? Como estão todos hoje? E aí, vamos estudar um pouquinho de English? Bom, eu sou a teacher Cláudia Borges e vamos dar uma conferida no nosso assunto de hoje. Olha só, hoje é a aula 110 de English Language. O assunto é Relative Pronoun. O pronoun que a gente vai usar é o whose, Relative Pronoun whose. Bom, então vocês vão aprender um pouquinho sobre esse pronome relativo. Quero que vocês me acompanhem. Então deixa um pouquinho o chat lá, fiquem atentos aqui ao que eu estou falando, certo? Vamos nos concentrar a partir de agora, tudo bem? Vamos acompanhar aqui comigo, people. Então olha só, estamos falando do Relative Pronoun whose. Como assim, Titi? O que isso está falando? Eu estou falando de pronome relativo. O que é relativo? Relativo é relacionado a algo, que pertence a algo, que fala sobre algo. Então, quando a gente utiliza um pronome relativo, ele é utilizado para falar sobre alguma coisa, algo. Então, esse é um dos pronomes que nós utilizamos em inglês. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais sobre ele. Então, olha só. Whose as a relative pronoun. Então, whose como pronome relativo que eu acabei de comentar para vocês. We use whose, nós utilizamos o whose to introduce a relative clause. Para introduzir, para iniciar a relative clause. Uma frase, uma sentença relativa. Então, quando nós utilizamos o whose, ele vai iniciar essa frase relativa, ou seja, é uma frase que se relaciona a algo, que fala sobre algo. Continuando, nós temos aí indicating possession by people, animals and things. Indicando o que? Possession. Possession significa posse. Posse por parte de quem? By people, de pessoas, animals, animais, and things, e coisas. Então, quando utilizamos o whose as a relative pronoun, como um pronome relativo, ele se refere a coisas, animais e pessoas. E para que ele serve? Para indicar a posse de algo que essas pessoas, animais ou coisas têm. Então, quando você vê o whose na sua frase, quando você indicar, né, você apontar, detectar esse whose na sua frase, ele está querendo indicar que há uma posse, alguém possui algo. Então, quero convidá-los a assistir um pequeno vídeo, né, junto comigo, que mostra um pouco mais desses exemplos do whose. Vamos acompanhar aqui comigo. Então, olha só, people, nós temos a frase aí, ó. John works with that other chap whose name I can't remember. Olha só, observaram aí? Você tem em destaque a palavra whose, que é o pronome relativo que acabamos de ver. E esse whose, ele se relaciona, ele fala, ele está comentando sobre quem? Sobre other chap. John works, o John trabalha com aquele outro rapaz, other chap, whose name I can't remember. Whose name? Name, o nome, cujo nome eu não me lembro. I can't remember, eu não consigo lembrar. Então, cujo nome de quem? Estou me referindo ao outro rapaz. Other chap, whose name I can't remember. Então, esse whose está se referindo a quem? A esse other chap. Só que ele está falando de quê? O que esse other chap possui? Possui um nome. E esse nome, I can't remember. Whose name I can't remember. Eu não lembro o nome de quem? Do other chap. Então, toda vez que o whose vai aparecer, ele vai aparecer logo depois da pessoa que está possuindo algo. Quem é que está possuindo algo aí? O other chap. E o que ele possui? O name, ali na sequência da frase. Ele tem um nome que eu não consigo lembrar. Whose name, cujo nome I can't remember. Então, vocês observaram aí nessa frase a utilização do whose, né? O relative pronoun. Vamos ver mais um pouco sobre o whose. Shirley has a 17-year-old daughter. Olha lá a movimentação da setinha aí. Então, Shirley tem uma daughter, né? Ela tem 17 anos, has a 17-year-old, whose ambition is to be a photographer. Então, quem é que tem uma daughter? É a Shirley.
Então, o whose está se referindo a essa daughter, que é a filha. E ele está falando sobre o que exatamente que ela possui. Ela possui uma ambition. Ambition significa ambição. Qual é a ambição dessa daughter, dessa filha da Shirley? Ser uma photographer. Is to be a photographer. Então, o whose, ele vem logo depois da pessoa que possui algo. Então, o que essa pessoa possui? No caso, é a filha. Ela possui uma ambition, uma ambição. Qual é a ambição dela? Ser uma fotógrafa. Então, daughter, whose, então, filha cuja ambição, whose ambition, is to be a photographer. Então, quando você detectar, identificar o whose na frase, ele vai aparecer logo depois da pessoa que possui algo. Tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho, então. This is the book whose title I couldn't remember. Olha aí, novamente o whose aparecendo. Ele vem logo agora depois do book, a palavra book. Então, esse book possui alguma coisa, certo? Porque o whose está indicando isso. Ele indica a posse. O que esse livro tem? Vamos ver aí na sequência da frase. Book whose title, título, livro cujo título I couldn't remember, eu não consegui lembrar. Olha só, então o whose novamente aparece logo depois da palavra book. Então, isso quer dizer o quê? Que esse book, ele possui algo. Possui o quê? No caso ali, logo depois do whose, o que é? O title, o título, cujo título, whose title, I couldn't remember. Eu não consegui lembrar, eu não pude lembrar, eu não estava com isso na minha mente, não lembrava mesmo desse título. Então, observe, o whose na frase, ele aparece logo depois da pessoa ou algo que possui, né? Algo pode ser pessoa, pode ser objeto. Próximo você tem, this is her father, whose car I showed you yesterday. Então, este é o her father, o pai dela. Whose, então esse father tem alguma coisa, né? Vamos ver a frase aí. Car I showed you yesterday. Então, ele tem o quê? Carro. Então, este é o pai dela, this is her father, whose car, cujo carro I showed you yesterday. Eu mostrei a você ontem. Então, observaram aí? O whose está seguido, né? Logo depois dessa pessoa aí, que no caso é o father, é o pai. Então, esse pai possui algo. O que é? É o car, cujo car, whose car, I showed you yesterday. Cujo carro eu mostrei para você ontem. Então, vocês puderam observar aí nessa sequência vários exemplos. Coisas, objetos, pessoas. Então, essa é a posição do whose quando ele aparece na frase. Primeiro, a pessoa, algo, objeto, animal que possui alguma coisa, vem o whose e vem o objeto que ele possui. Tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho sobre o whose. Olha só, o whose, às vezes, também é utilizado como pronome relativo, como a gente pode observar também nos outros exemplos. Olha aí, our CEO, né, é nosso chefe, nosso diretor, whose father, cujo pai era dentista, was a dentist, tem a nice smile, has a nice smile, tem um belo sorriso. Então, também o whose é utilizado como pronome relativo, né? Relative pronoun. Vamos ver mais um pouquinho sobre o whose. Então, olha só. O whose, às vezes, é utilizado como pronome interrogativo, em particular com o verbo to be. Olha só o nosso exemplo aí. Whose are those t-shirts? Whose are those t-shirts? Whose, de quem? De quem são? Olha aí, o verbo to be logo depois do whose. De quem são? Whose are those t-shirts? Estas, né? No caso, essas camisetas. Those t-shirts. De quem são essas camisetas? Ok? Então, aí nesse caso, você observa que ele é um pronome interrogativo. Porque ele está perguntando aí de quem, né? De quem é que possui? A quem pertencem essas camisetas aí? De quem são? Então, quando você vê o whose aí no início da frase, ele é um pronome interrogativo. De quem são? A quem pertencem esses objetos, aqueles objetos?
estes ou aqueles objetos. Em geral, quando a gente utiliza o whose como um pronome interrogativo, a gente utiliza juntamente com o verbo to be, como vocês observam aí, ó. Whose are, de quem são, de quem são, a quem pertencem esses objetos, que no caso são as t-shirts. Vamos ver mais um pouquinho também sobre o whose. Acompanhe comigo um pequeno diálogo aqui, como exemplo, utilizando o whose. Então você tem aí, ó, no caso, os nossos personagens perguntam um para o outro: Whose video is this? Whose video is this? De quem é esse vídeo? A quem pertence? Olha lá. Então aqui ele está perguntando, está sendo utilizado como pronome interrogativo, não é? De quem é? A quem pertence? Whose video is this? E aí o nosso personagem, no caso é o Pedro, aqui está respondendo, né? It's Solomon's. It's Solomon's. De quem é? É do Solomon. Esse vídeo pertence ao Solomon. Observe a imagem na TV, né, que o Pedro está assistindo, não é? Então, ele é do Solomon. Esse vídeo pertence ao Solomon. Então, nesse caso desse pequeno diálogo aí, que vai continuar, ele está utilizando o pronome whose como um pronome interrogativo, porque ele está iniciando uma pergunta, né? De quem é? A quem pertence? Continuando um pouquinho mais o diálogo, ele diz o seguinte: Oh, really? What is it about? Sério? Mas é sobre o quê? What is it about? Qual é o assunto? Do que se trata? E aí o nosso personagem Pedro responde: It's about global warming. É sobre aquecimento global, global warming. It was produced by Al Gore. It was produced by Al Gore. Ele foi produzido pelo Al Gore. Olha aí o whose de novo. Whose purpose, cuja finalidade is to alert people to this topic. Cuja finalidade é alertar as pessoas sobre esse tema. Então, ele utilizou o whose aí, não é? De quem é? De quem é o propósito? De quem é essa finalidade? O Al Gore. O Al Gore produziu esse vídeo para quê? Para alertar as pessoas sobre esse tema. Então, o whose sendo utilizado aí como pronome relativo, né? Relative pronoun. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho mais nessa frase que a gente acabou de ver? Então, nós temos aí a pergunta, a mesma pergunta do diálogo, os videos diz, o whose sendo utilizado como um pronome interrogativo, e a resposta lá do nosso personagem: It was produced by Al Gore, whose purpose is to alert people to this topic. Quem é que está na frente da palavra whose? People. É a palavra Al Gore. Então, o Al Gore, essa pessoa, ele possui algo, né? Porque o whose está vindo logo depois dele. O que ele possui? Um purpose. Olha aí a palavra purpose logo depois do whose. Então, o Al Gore possui um purpose, possui um propósito. Então, Al Gore, cujo propósito é alertar as pessoas, alert people to this topic. Alert people to this topic. Tudo bem? Bom, então vocês puderam identificar este whose logo depois aí da pessoa que possui algo. Quem era? O Al Gore. E possui o quê? Um propósito. Tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho aqui do whose junto comigo. Então, whose as a relative pronoun. Whose como pronome relativo. The dog whose owner is my friend was found at the park. Olha só, vamos ver a ordem dos elementos aqui. Quem é que está lá na frente? The dog. Logo depois do dog vem a palavra whose. E depois da palavra whose tem a palavra owner. Então, você tem aqui o cachorro cujo dono é meu amigo. Né? Is my friend was found at the park. Foi encontrado no parque. Mas olha só, nós temos o que aqui? O cachorro lá na frente, né? O cachorro possui algo, né? Ele tem algo. Por quê? Porque o whose veio logo depois dele, ó. E quem é? O que ele possui? Ele possui um dono, que é a palavra owner, que veio logo depois do whose. Então, você vai ter sempre essa sequência. A pessoa, algo, alguma coisa, um objeto que possui alguma coisa, o whose, depois o objeto que ela possui. Tudo bem? Vamos ver mais um outro exemplo. Então, whose as interrogative pronoun. Whose car is this? De quem é esse carro?
Whose bike is that? De quem é aquela bicicleta? Whose books are these? De quem são estes books? Então, o whose também é utilizado como pronome interrogativo. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje, que foi sobre o pronome interrogativo whose. Agora nós vamos ver as nossas questões. Bem, na questão número 1, vocês vão reescrever as sentenças completando-as corretamente. Em seguida, você vai destacar a opção correta dessas duas frases aí. Vamos ver. Então, você tem as opções aí que completam essas frases, certo? Na questão número 2, destaque a alternativa que melhor completa as frases a seguir. Então, você tem as opções que completam corretamente essas frases aí, da questão A até a letra D, né? Da letra A até a letra D. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho. Bye, bye.
Bem, retornamos agora. Eu tô aqui acompanhando as respostas de vocês. Thank you so much. Obrigada pela participação. E coloque a escola que vocês estão, né? Tô estudando, certo? Para mostrar aqui a participação de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu colocou aí do começo mesmo. Que o povo reclama. Ah, não falou meu nome, professora. People, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quem começou? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a Elaine, não é? Nós temos number 1 A, number 2 C. Thank you, Elaine. Vamos lá, o que mais está por aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que fui lá para o final. O que mais? Teve uma queda, tá, gente? Mas voltou, tá bom? O Nicole, eu acho que é isso. O Luan também. Colocaram a mesma resposta, D. O Daniel já foi na questão número 2, a letter D, não é, Daniel? Thank you. Vamos ver quem mais aqui. O Murilo, da Escola Estadual Francelina Assis Dantas. Question 1A, question 2, letter D. Thank you so much. Késia, a questão número 2, letter C. Já número 1, a letter A. Thank you, Késia. Thank you so much. O Tyson foi a letter A. Não sei qual é a question, Tyson, qual é? Quem mais está por aqui com a gente? O Diogo foi na letter A, né? O Diogo Simões. Quem mais está por aqui? O João, Lucas, thank you, João. A Elaine também. O João acha a letter D, a Elaine respondeu a letter A. Quem mais está por aqui? Maria Isabel. Maria Isabel respondeu a letter D na question number 2, né? Na questão número 2. Thank you, Maria Isabel. Que mais? A Késia, não é? Novamente aqui. Quem que tá lá do CMPM2? Cadê esse povo do CMPM? Tá aqui o Álvaro. Ele respondeu a question number A, a question number 2, né? Ficou aqui em aberto, não vi mais nada. Escola Estadual Professor José Ribamar da Costa. Foi o Márcio aqui que postou a question number 1, letter A. Thank you so much, Márcio. Quem mais? Ruth, question number 2. Sid, Cats, que fofo. Ok. Quem mais está por aqui? Coronel Fiuza, State School, Késia. Essa é a sua escola, hein, Késia? Thank you. Quem mais está por aqui? Emanuel, letter A. Não sei que foi a question. Cadê quem mais está por aqui? Bem, people, agora a gente vai dar uma pausa, certo? Para a gente conferir as respostas, tá? Muito obrigada, thank you so much pela ótima participação de vocês. Vamos dar uma conferida aqui nas nossas answers. Olha só, question number 1, pedi para que você reescrevesse e depois escolhesse a opção que completa a frase Look at the old woman, espaço, has been stolen, né? Olha aquela mulher que foi roubado algo dela, né? The kid was broken during the match just out of the hospital. Eita, tem hospital no meio. Então, ele quebrou alguma coisa. Vamos ver aqui a resposta. Então, whose purse, né, foi roubada da senhora. E a segunda frase foi whose arm. Ele quebrou o quê? O braço. Whose arm foi quebrado. Então, nessa frase aí, vocês podem observar que dependendo do sentido da frase, foi escolhida a letter A. Comentando sobre essa frase, nós temos aí, ó, a opção que completa corretamente as lacunas das frases está na letra A. No caso, é whose purse, cuja bolsa, e whose arm, cujo braço, né? No caso, o rapaz que quebrou o braço. O rapaz, o braço pertence ao rapaz, não é? Whose arm. Na question number 2, você tem destaque alternativo que melhor completa as frases a seguir. I have a friend whose, eu tenho um amigo que, né, cujo, cuja. I'm looking for a ticket, estou procurando por um ticket. Whose, algo, né, cujo. E whose, indicando que é uma pergunta ali, não é? Vamos ver a resposta. Então, na primeira frase, whose brother is annoying. Na segunda, whose color is red. E a pergunta, né? Whose car is that? De quem é aquele carro? Comentando um pouquinho mais sobre essas respostas, que foi a letra C, não é? Ao analisar o contexto, percebe-se que a alternativa C possui a ordem que completa corretamente as lacunas. As duas primeiras frases apresentam whose como pronome relativo. E na última, entretanto, é o pronome sendo, né? Utilizado como pronome interrogativo.
Então, thank you so much pela excelente participation de vocês and bye bye.